né? Tempinho que a gente fala com Deus, e a partir de agora nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e estamos gravando também para o nosso canal do YouTube. Vamos orar um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com Deus. Vamos aquietar os nossos corações para falarmos com o Deus eterno, santo e todo-poderoso. Querido Deus, amado Pai, poderoso e tremendo Senhor da glória, tão cuidadoso com a sua igreja, com o seu povo, mas o Senhor não força ninguém. O Senhor nos dá a graça, a sabedoria, dá capacidade de pensar, da capacidade de discernir as coisas, e o Senhor deixou para cada um a sua palavra. A palavra de Deus está aqui para quem quiser ouvir, para quem quiser aprender, para quem quiser crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor não força absolutamente nada. Ninguém é levado à santidade, ou ninguém é levado ao perdão, ninguém é levado a ser justificado por força, nem por violência, mas é de livre e espontânea vontade. E o Senhor cuida daqueles que de livre e espontânea vontade se entregam a Ele. E nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte, eu, os meus irmãos e irmãs, deste grupo de pessoas que se entregaram ao Senhor. Graças, graças e graças nós te damos. Pedimos, ó Pai querido, que nesta tarde que estamos aqui para proclamar, para engrandecer o Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós temos um assunto aqui para completar. Então, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, para que tudo que for dito aqui seja da tua parte, seja verdadeiro, e que cada um dos meus irmãos e irmãs que ouvirem, que possam, Senhor, estar entendendo, compreendendo e, acima de tudo, que eles possam estar confrontando aquilo que é dito com a tua palavra, para que, no final, todos juntos cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Então eu peço, Deus querido e Pai eterno, fala conosco. A tua palavra está aberta. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas em Cristo Jesus, nós mostramos aqui na Bíblia de manhã, o primeiro carnaval realizado pelos humanos, por nós, e está registrado na Bíblia, Carnaval quer dizer a festa da carne, aquilo que alegra a carne. E o livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 25, registra a primeira vez em que os seres humanos deram vazão total à carne, e isso entristeceu a Deus e enfureceu Moisés. Foi lá no deserto. Você dá uma lida ali, Êxodo capítulo 32, versículo 25, você vai ver que, para um bom entendedor, nós vamos inclusive ler que as pessoas ficaram nuas, tiraram as suas roupas, exatamente como acontece no carnaval dos tempos atuais.
onde as pessoas perdem totalmente a vergonha, a postura e se entregam à carne. E depois nós fomos falando deste evangelho, né, que é um evangelho que não é para muita gente. O verdadeiro evangelho, o próprio Jesus, né, lá em Lucas capítulo 12, versículo 32, ele fala do pequenino rebanho. O verdadeiro rebanho, não pense você que é composto de multidões. Não é não, irmão. Não é não. Né? Jesus fala em Lucas 12, 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Pequeno rebanho. Eu estava dizendo de manhã que esta programação, à tarde, então, é muito mais selecionada, né? Mas a programação nossa, que é levada todas as manhãs pelo rádio, não é muita gente que ouve, mas eu também não estou preocupado, né? A gente ouve aí as pessoas agradecendo os ouvintes. Eu não tenho que agradecer ninguém por estar me ouvindo. Eu não estou em busca de índice de audiência, né? Então, por que eu vou agradecer? Oh, muito obrigado de você me ouvir. Muito obrigado coisa nenhuma. Você me ouve porque você sabe que aqui você vai ouvir a palavra de Deus. E nem você precisa me agradecer. Ô pastor, muito obrigado. Não, eu não estou aqui para lhe agradar, eu estou aqui para agradar a Deus. Então eu não preciso te agradecer, nem você me agradecer, né? Você ouve a palavra de Deus e eu prego a palavra de Deus. E eu estava dizendo de manhã, eu estou recapitulando rapidamente para continuar o assunto e encerrar o assunto, porque amanhã é sexta-feira e amanhã é dia da nossa programação de perguntas e respostas. Você tem dúvida bíblica de alguma passagem da Bíblia? Eu respondo para você amanhã. Você tem dúvida sobre a vida cristã? Eu respondo. Aliás, eu não respondo só nas sextas-feiras, né? Qualquer dia, qualquer hora que me perguntam, eu respondo. Mas a programação de sexta-feira é direcionada para perguntas e respostas. Então, eu estava dizendo que o Evangelho tornou-se uma mercadoria. Uma mercadoria. E tem deixado pregadores, donos de igrejas, ricos. Porque muita gente ficou rica. Comprou helicóptero, fazendas, redes de televisão, de rádio, com o dinheiro daqueles que vão lá e sustentam esta mercadoria que eles vendem lá, porque não é o Evangelho. E a palavra de Deus diz que a gente deve se apartar, se afastar, se desligar destas pessoas que apresentam o Evangelho como forma de lucro. Não é? É claro, eu estava dizendo de manhã, eu peço ajuda aqui, inclusive estou pedindo, me ajude a sustentar a programação de rádio, gente. Olha, já venceu e eu não tenho dinheiro para pagar. Pagar rádio, internet, luz, pagar o site, isso é caro. Para mim é caro. Para mim é caro. Né? Talvez para você que está me ouvindo não seja nada, mas para mim é muito. E eu não tenho dinheiro. Não entrou o numerário suficiente para pagar. Então, me ajude a continuar pregando a palavra de Deus, mas aparte-se das pessoas que fazem a palavra de Deus de mercadoria. E o que Satanás tem feito?
Satanás tem pego. Não sei se você, meu irmão, minha irmã, observou que no finalzinho do ano passado existiu um número acentuado de pastores suicidas no Brasil, na América Latina, me parece que na Europa, um número significativo de pastores que se suicidaram. Você vê que hoje Satanás tem levado pastores ao suicídio, a tirarem a própria vida. Por quê? Porque hoje está sendo enaltecida a depressão. Hoje se enaltece a depressão. Se coloca a depressão como uma entidade mais forte do que nosso Senhor Jesus Cristo. E aí transforma Jesus Cristo numa filosofia sem valor. É o império da morte, sustentado, alicerçado pelo próprio Satanás, desacreditando ou levando o povo a desacreditar do poder da fé. Não é o poder da fé para realizar milagre, não é o poder da fé em Cristo, né? Mas isto, meu irmão, minha irmã, isso que está acontecendo nos dias de hoje, e você que está vendo só a programação da tarde, não deixa de ver o nosso vídeo da programação da manhã, porque você vai ver que agora à tarde é uma sequência do que eu falei de manhã. Isso tudo que está acontecendo nos dias de hoje é aquilo que já está preconizado, anunciado, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Você puder abrir aí, Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse 13, 7. Satanás divulga aí, e muita gente acredita, né, que o suicídio é um pecado qualquer. Quando a pessoa fala que a Bíblia, ou melhor, afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ai de quem destruir o templo do Espírito Santo, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai mais além, a Bíblia diz assim, olha, os escândalos são inevitáveis. Não tem como, né, impedir escândalo. Mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Então nós estamos vivendo numa época, num tempo, por causa disso que nós cremos que o arrebatamento é um evento muito próximo, que é uma época que prepara a chegada do anticristo, né? A Bíblia diz, olha, quem destruir o templo do Espírito Santo está destruindo a própria santidade. Não pode, suicídio é algo terrível, não tem perdão, não. Opa, sou eu aqui que estou chutando aqui, desculpa. Eu me mexo aí, né? E enquanto nós ficamos muitas vezes discutindo os motivos do suicídio, Satanás vai levando vidas e destruindo a credibilidade do Evangelho. E é contra isso que nós lutamos no rádio, lutamos na internet,
Quando vamos pregar em igrejas, lutamos contra esta falta de credibilidade que o Evangelho está sendo afligido. Quando vamos pregar em grupos familiares, lutamos contra isso também. Mas isso tudo faz parte de um preparo que você lê lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Se puder abrir. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Meu irmão, minha irmã, é isso que Satanás faz. É enganar as pessoas. E o que a gente observa? Que o evangelho dos demônios, o evangelho da mentira, as sinagogas do próprio Satanás invadiu o meio evangélico. Invadiu, tomou conta. É mulher pregando. Hoje só se prega prosperidade, cura do corpo e da alma. Né? Eu falei muito de manhã, algumas coisas, depois eu falei, bom, fiquei ouvindo um pouco mais. Não se fala de pecado, não se fala de mudança de vida, não a pessoa, mudar de vida materialmente, fisicamente, mas mudar de vida e se aproximar da verdade de Cristo. Mudar de vida e abandonar a vida antiga. Não é comprar uma casa nova, um carro novo, uma moto nova, roupa nova. Não. Quando fala mudança de vida, eles estão falando disso. Por quê? Porque as pessoas continuam dando ouvidos a espíritos enganadores. Você pensa que o espírito enganador, ele diz, olha, eu sou espírito enganador? Não! Ele vai dizer que ele é bonzinho, que ele ajuda todo mundo, que ele faz caridade, que ele ora, que ele vai no monte, que ele chama não sei quem para pregar. São os espíritos, são enganadores, meus irmãos. São as doutrinas de demônios. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, meu irmão. Porque eu só não entendo, e até hoje eu não consigo entender, né? Existem pastores sérios, eu conheço alguns poucos, mas parece que eles ficam meio retraídos, eles ficam um pouco... Hoje uma senhora me perguntou, nossa, você não tem medo das coisas que você fala? Mas eu estou falando alguma mentira? Ela mesmo disse, não, tudo que você está falando é verdade. Mas então por que eu vou ter medo? Eu vou ter medo de falar a verdade? Que pastel de pastor sou eu, então? Que tenho medo de falar a verdade? Porque vão fazer alguma coisa? Porque vão me tirar do rádio, porque vão me processar, olha que façam o que quiserem. Eu não posso ter medo de falar a verdade, eu tenho que ter medo de mentir, eu tenho que ter medo de pecar, eu tenho que ter medo de fazer parte da roda dos escarnecedores, não de falar a verdade. Eu até achei que a irmã estava me contestando, não, ela estava concordando. Mas então como é que eu vou ter medo? Eu só não consigo entender esses pastores que vêm para o rádio, vão para os púlpitos com essa ladainha. Às vezes são pastores sérios, mas é aquela, sabe, ladainha? É a mesma coisa. Não enfrenta o problema, não enfrenta a mentira, não enfrenta a falsidade, não enfrenta a doutrina mentirosa, não enfrenta os espíritos enganadores. Como é que a gente enfrenta isso? Pregando a verdade e falando, olha, isso é mentira, isso é verdade. Isso é verdade, isso é mentira. É assim que se enfrenta. E é isso que Paulo está orientando
Timóteo, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Mas ainda há pessoas, poucas. Por quê? Porque são remanescentes. Eu estava dizendo de manhã, essa programação é pouco ouvida, por causa disso que eu tenho pouca ajuda para sustentar. Tem mês que eu acho que não vai dar, não dá, eu não pago. Eles me tiram do ar, coloca outro que paga. Por quê? São poucas pessoas que querem ouvir a verdade. Pouquíssimas. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Pequeno rebanho, falou Jesus. O verdadeiro rebanho de Cristo é pequeno. Por causa disso, fundamentado na Bíblia, irmão, irmã, é que eu tenho um pouco de receio de lugar muito cheio, né? Estava falando aqui desse final de semana, daquele que muitas vezes lembra o Chacrinha, né? E que importou, deve ter pago a passagem, e de volta, a hospedagem, provavelmente num hotel 5 estrelas de São Paulo, e mais um cachê. Trouxe lá um pastor lá famoso dos Estados Unidos, com o seu dinheiro. Levou todo mundo lá, com camarotes, camarote VIP. O sujeito pagou lá 1.000, 2.000, sei lá quanto, para estar num camarote VIP, lá no Canindé, no campo da Portuguesa. Foi vários finais de semana aí. Então, um lugar muito cheio. Eu leio essa passagem de Jesus, ó pequenino rebanho, e eu digo, não é. Não está de acordo com a Bíblia. Mas, claro, aquilo lá que eu vi um pouco pela televisão, eu falei, isso aqui eu não vou perder meu tempo de ficar ouvindo isso daí, vendo isso, eu não vou. Porque o Evangelho que Jesus deixou para nós, o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho da porta estreita, meu irmão. É o Evangelho que da cruz depois de Cristo. Cada um tem que carregar a sua cruz. Eu falo aqui de carregar a cruz para dizer que ninguém ouve. Que ninguém quer carregar a cruz. Todo mundo quer sucesso, quer boa vida. Você nasceu para ser feliz. Mentira, você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser salvo. E este evangelho da porta estreita, não pense você que é o evangelho do saião, do homem todo, sabe? Não, não é isso. Não é o evangelho da aparência. A porta estreita faz com que a gente conheça a verdade e se aparte da mentira. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmão, porta estreita não é aparência. Não porque o sujeito tem barba, tem bigode, tem costeleta, tem o cabelo comprido, curto. Isso não tem nada a ver. Porta estreita é aquilo que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Isto daqui é evangelho. Agora, nós estamos com 46 dias deste ano aqui, né? 31 mais 15, 46. 31 de janeiro mais 15 de... Quantas vezes você ouviu sobre pecado? Olha, o pecado mata. O pecado arrebenta.
O pecado destrói. Quantas vezes você ouviu? E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Nós temos a maior das armas deste mundo, a mais potente, que é a Bíblia Sagrada. E essa arma não é para a gente lutar contra, sabe, contra essas coisas banais que todas vão ficar por aí. A gente não pode ser permissivo. Mas a Bíblia não é para a gente lutar contra essas coisas. A Bíblia é para a gente lutar contra o falso evangelho. Por causa disso que eu sempre digo aqui, né? Há anos e anos eu digo isso: não vote em cristão. Porque o cristão tem que usar a Bíblia, não é para levar felicidade material para pessoas, é para levar a vida eterna. Então a Bíblia é para a gente lutar contra o falso evangelho. Ela é uma arma contra o falso evangelho, contra o evangelho desses falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos missionários. A Bíblia é uma arma contra isso. Porque Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Está lá escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus vai cobrar isso da gente. Tem gente que acha que manejar a palavra da verdade é saber onde está tudo. Eu acho bonito, eu não sei onde está tudo. Eu acho maravilhoso quando as pessoas sabem. Mas mais do que saber onde está tudo, é entender tudo. Porque eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que sabem onde está absolutamente tudo. Mas o entendimento é fraquinho. E às vezes até comprometedor. Cristo, meu irmão, minha irmã, vai voltar. Eu quero que você saiba disso. Primeiro ele volta para arrebatar. A palavra arrebatar quer dizer a mesma coisa que sequestrar. A palavra correta, aliás, arrebatamento é uma palavra nossa aqui. Mas a palavra correta é que Cristo vai voltar para sequestrar a sua igreja. Não, quando eu estou falando de sequestro, não estou falando desses sequestros aí de sequestro relâmpago, não é isso. A palavra sequestrar, ela tem uma amplitude, Então Cristo vem e leva para si, traz para si, arrebata para si, sequestra para o reino de Deus a sua igreja, que é um pequenino rebanho. Não pense você que a igreja é um grande rebanho. Não pense, porque a Bíblia diz em Lucas 12:32 que o rebanho é pequeno. Porque está cheio de ovelha, com bode no meio, cabra, cabrito, tudo no meio. Por causa disso que o rebanho fica grande. Você está entendendo? Mas a responsabilidade, irmão, irmã, é minha, é sua, de saber quem é ovelha e quem é bode, quem é cabrito e quem é lobo. Não é só minha responsabilidade, é sua também. Por causa disso que todo mundo será cobrado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Tomai
também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu falei agora há pouco, aí, alguns instantes atrás, que a Bíblia é a maior, é a mais potente arma contra o falso evangelho. O sujeito pode, eu sempre digo isso, e estou dizendo, porque eu vou repetir, então eu falo, eu sempre digo, só por isso. A pessoa pode não gostar do jeito que eu falo, da minha cara, do meu tom de voz, do meu jeito de pregar, mas ela não pode dizer que eu não prego a Bíblia. Porque eu convido você para abrir e acompanhar tudo que eu estou falando. Que eu não prego a Bíblia, ela não pode dizer, só se ela não conhece a Bíblia e fala qualquer bobagem, né? Então Cristo vai voltar para sequestrar a sua igreja. E por que tem tanto falso profeta hoje? Porque os templos, as igrejas, as denominações que não são Bíblia, não existe denominação na Bíblia, elas vão ficar nas mãos dos falsos profetas depois do arrebatamento deste pequenino rebanho. É isso que está sendo preparado. Por causa disso que tem tanta igreja, hoje tem mais igreja por aí do que boteco. E o problema, ai pastor, mas não é bom? Não, não é bom não. Porque o boteco a gente sabe qual que é o objetivo dele. Qual que é o objetivo do boteco? Vender bebida alcoólica, vender cigarro, né? As pessoas ficarem ali tomando seu querosene e depois sair de lá não sabendo nem onde mora. A gente sabe qual que é o objetivo. O problema são essas igrejas que apresentam um objetivo santo, sabe? Mas você já ouviu aquele termo assim, dá o tapa, esconde a mão? É isso que eles fazem. Igreja, lê lá, igrejas falam, opa, aqui é um lugar onde eu vou ouvir. Você entra lá, só ouve abobrinha. Você só ouve borracha, só bobagem, besteira, mentira. 1 hora de culto é 45 minutos pedindo dinheiro. 10 de cantoria. Tem gente que prega em cima de música, né? Não tem como, essa música é linda, mas eu não quero saber da música, nós temos que usar a Bíblia para pregar. E aí você começa a ver quem é quem. Porque as igrejas, depois do arrebatamento, elas vão continuar. Você acha que não vão? Você acha que vão fechar? Não, elas vão continuar nas mãos dos falsos profetas, que já assumem a grande maioria dos púlpitos, salvo raríssimas exceções, né? As casas de orações são paróquias, casas de viajantes, e estes vão voltar para Jesus Cristo, vão encontrar Jesus Cristo nos ares. Vai ficar aqui o quê? Esses falsos mestres pregando mentira, porque já pregam hoje, já são asseclas, ajudantes de Satanás, porque são mentirosos, não pregam aquilo que Jesus pregou. Aí a terra vai ficar com essas igrejas, e ai da terra e das igrejas que ficaram, ou que ficarão, eles não vão ficar debaixo do poder do Senhor, porque nunca estiveram. Podiam até fazer milagre, né? As pessoas acham que milagre é só Deus que faz, porque elas não leem a Bíblia. Elas vão ficar nas mãos de Satanás, nas mãos de quem sempre estiveram. Porque o negócio vai ser assim, ó. Num abrir e fechar, num piscar de ó, vai ser assim.
Olha aqui, já foi. Está vendo? Ó, já foi. Já arrebatou, os mortos já ressuscitaram. Assim, num piscar de olhos, meu irmão, minha irmã, todos nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Meu irmão, minha irmã, amado em Cristo, isso está para acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. A televisão vai falar, os telejornais vão falar, né? Quantos teólogos vão falar, quantos padres, bispos vão falar, pastores vão falar disso, apóstolos, reverendos vão falar. Sabe quem vai falar disso? Todos que ficarem. Entendeu? Todos que ficarem vão ficar nas mãos dos falsos obreiros. As igrejas estão sendo preparadas para isso. A gente não fala toda hora aqui que é difícil encontrar uma denominação bíblica. Exatamente por isso. Porque as igrejas estão sendo preparadas para ficarem após o arrebatamento. Fica na mão deles mesmo, eles não vão ser arrebatados. Você acha que esses falsos mesmo vão ficar tudo aí? E ainda vão ter a cara de pau, meu irmão, minha irmã, de dizer que, olha, Deus não quis me levar. Pô, olha, se você ficar, você vai falar bem que aquele sujeito falou. Olha, eu vou deixar registrado, já está, né? Porque já está gravado isso, mas eu vou deixar. Primeiro vão dizer que os que sumiram no arrebatamento foram abduzidos. Abduzido quer dizer, foram levados por extraterrestres. Ninguém vai falar que foi arrebatado. Não, eu vi lá, o fulano foi arrebatado. Não! Vão falar que os marcianos, o pessoal de Vênus, de Marte, de Plutão, Saturno vieram, né? Os extraterrestres vieram aqui e levaram essa gente. A primeira coisa que vão falar. Aí, os que ficarem, que frequentam essas denominações, que são as sinagogas, que todo mundo sabe quais são, né? Ninguém é bobo também, né? Vamos e venhamos. Nós não estamos falando com gente boba, não. O mais bobo aqui sou eu. Todo mundo sabe. Aí vão chegar lá, mas sumiram, e agora? Será que foram arrebatados? Sim, vão dizer os falsos mestres. E por que o senhor não foi? É pastor, é reverendo, é bispo, é apóstolo, por que não foi? Não, Deus falou comigo que era para eu me sacrificar e ficar aqui para salvar vocês. Pode escrever que eles vão falar isso. Eu estou dando a minha vida para salvar de vocês. Tudo mentira. Tudo mentira, enganando mais uma vez. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que a oração que nós temos que fazer hoje, nesse final de programa, é clamar a Deus para que haja temor do Senhor em você, na sua casa e na sua congregação. Porque se não tiver, cai fora. Está perdendo tempo e você está se arrastando, se auto-arrastando para a condenação. Não tire os olhos de Cristo.
Isaías capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, 2. E para encerrar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Irmão, isso daqui está acabado. Existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta está na Bíblia Sagrada. Não vem do cientista, não sei o quê, do político, do rei, não, vem da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que não forem arrebatados se autocondenaram. E todos os que forem arrebatados entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, santo e todo-poderoso, queremos nesta tarde, Senhor, clamar ao Senhor para que o temor do Senhor nunca nos abandone, que o temor e o tremor do Senhor esteja sempre com cada um de nós, com cada um dos meus irmãos e irmãs. Que o temor do Senhor nunca abandone a nossa casa, a casa dos meus irmãos e irmãs. E que todos eles, cônscios, sabedores, cientes, tenham coragem de abandonar, se apartar de toda falsa congregação. Esta, Senhor, é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.